Olá pessoal, meu nome é Raione Santos e quero te dar as boas-vindas à R8 Insights, o nosso canal voltado para a produção de conteúdo e compartilhar ideias com você a respeito de temas relacionados à área de marketing, design e tecnologia. E obviamente como você consegue conciliar todos esses elementos para a criação de estratégias que vão impulsionar o crescimento da sua empresa ou projeto. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que me fez levar a compartilhar este conteúdo. O ponto principal que eu gosto sempre de abordar é a respeito da questão de propósito, ou seja, o que faz a gente ter essa necessidade de criar coisas, criar empreendimentos, criar projetos, produtos, serviços, a partir do momento que a gente está aqui desenvolvendo todos esses conceitos. Eu sempre falo que nós nascemos com a centelha divina, ou seja, Deus colocou em cada um de nós a capacidade de criar e buscar inovação, criar coisas novas para permitir a evolução do mundo. Então, muitas das vezes você fica se perguntando, Felipe, você se questiona, né, na verdade, olha, eu sinto em algo em mim que me faz querer buscar, que faz querer realmente evoluir. Pode ter certeza, você nasceu com essa centelha divina que faz com que você realmente tenha capacidade e tenha coragem de criar coisas incríveis. Então, além de compartilhar ideias, estratégias, eu estou aqui também para ser um incentivador, para poder contribuir com que você possa levar à frente os seus projetos e conseguir desenvolver as suas ideias. Então, acredite, você tem esse propósito divino, você tem essa centelha que foi Deus que colocou em você para ter essa capacidade de criar coisas incríveis para o nosso mundo e, obviamente, ajudar com a evolução da nossa sociedade. Perfeito? Pessoal, mas vamos lá. Antes, vamos partir um pouquinho, né, para começar aqui a nossa parte técnica. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre fundamentos do marketing digital. Ou seja, entender como que é possível operacionalizar uma estratégia de marketing e conciliar todos os principais pontos e elementos para a geração de resultado. Porque uma grande questão, na verdade, uma grande incógnita que a gente sempre fala quando a gente quer desenvolver um determinado produto ou serviço é por onde iniciar uma estratégia? E aí sempre fica aquele questionamento. Eu tenho que criar um site, eu tenho que fazer a produção de conteúdo para as minhas redes sociais, eu tenho que fazer gestão de tráfego. Qual que é a grande questão? E eu sempre abordo com os nossos clientes, com as pessoas que eu faço atendimento, que a grande questão é, você tem que segmentar e posicionar esses elementos de maneira estratégica, porque de nada adianta você ir lá criar um site e se esse site não tiver levando tráfego, não tiver acesso, ou seja, criar de fato uma estratégia que seja condizente com a realidade do seu negócio, com a realidade do seu empreendimento, porque aí sim você vai conseguir criar um planejamento que seja efetivo. Eu estou aqui atrás com a minha equipe de produção, tá, pessoal? Então de vez em quando vou falar aqui para fazer a transição dos slides, então vão se acostumando, a ideia é que realmente a gente tenha essa troca de conhecimento aqui hoje. Vamos lá, pessoal, pode passar por mim, por gentileza? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que marketing ele foi feito para gerar resultados, ou seja, marketing que não vende e não gera resultados, ele obviamente não vai trazer retorno nenhum para a sua empresa, ou seja, não é simplesmente criar um conteúdo, criar uma informação para alimentar o próprio ego ou então simplesmente para satisfazer uma necessidade pessoal. As estratégias de marketing elas realmente têm que ser analisadas e criadas para atender as necessidades de um determinado público. Então é aí que a gente entra com as nossas estratégias. O fundamento de toda a criação que a gente vai fazer, de todo esse planejamento, é realmente para a gente entender qual que é a necessidade do nosso público, da nossa persona e como que nós conseguimos atingir essa persona corretamente, perfeito? Pode passar para mim por gentileza, pessoal. Então vamos à grande questão. Por que investir em marketing digital? O grande ponto que eu sempre gosto de falar em relação à questão de estratégia de marketing digital é a capacidade de mensuração que a gente tem quando comparado à estratégia de marketing convencional. Ou seja, você consegue realmente criar um planejamento para saber quanto você precisa investir e quanto você vai ter de capacidade, né, de geração de resultado. Ou seja, você vai investir X e vai ter uma probabilidade, uma chance de ter tal retorno através de determinada estratégia que está sendo executada. Quando comparado, às vezes, os canais tradicionais, como a gente às vezes tinha revista, jornal, a gente não tem essa capacidade de mensuração tão eficiente. Então, por isso que a gente defende tanto a questão do marketing digital para as nossas estratégias, ok? Pode passar por gentileza. E aí, ressaltando aqui, tá?
ponto que eu falei novamente, a capacidade de previsibilidade e criação de escala. Ou seja, o marketing digital vai permitir com que você consiga realmente fazer um planejamento do crescimento da sua empresa. Você realmente vai conseguir criar uma organização para com que você possa fazer gradativamente, investir X ou ter determinado retorno. E assim sucessivamente você consegue criar todo esse planejamento para promover o crescimento da sua empresa ou do seu projeto. Pode passar por gentileza, tá? E aí a grande questão que fica é, um dos principais pontos que eu sempre gosto de abordar é a respeito de persona e público-alvo, ou seja, para quem você vai direcionar a sua comunicação. Nós precisamos entender que hoje os canais de comunicação digitais estão cada vez mais personalizados, ou seja, nós conseguimos criar segmentações extremamente específicas de acordo com a necessidade de um determinado usuário. E aí a gente entra com essa relação de persona versus público-alvo, tá? E geralmente quando a gente aborda sobre público-alvo, qual que é a grande questão? O público-alvo, geralmente vai ser mais genérico. Exemplo, homens de 20 a 45 anos que jogam futebol. Beleza, isso é um exemplo de público-alvo. E quando a gente entra no conceito de persona, você passa a ser muito mais específico, ou seja, você vai entrar dentro de conceitos comportamentais daquele usuário para poder indicar para ele realmente produtos que façam sentido de acordo com as necessidades comportamentais dele. Então, exemplo de uma persona, Jorge, 45 anos, empresário, se sente cansado durante o seu dia a dia, decorrente a sua rotina muito pesada de trabalho. Ele precisa redefinir as suas tarefas, as suas atividades, para que ele volte a ganhar mais produtividade. Ou seja, a gente passa a ser específico nos hábitos comportamentais daquele usuário. E aí sim, nós vamos criar anúncios e criar ferramentas para comunicar de maneira totalmente direcionada para aquele usuário, não é uma coisa abrangente. E hoje, as principais ferramentas de anúncio que a gente tem hoje, do Meta Ads, do próprio Google Ads, eles permitem a gente fazer esse tipo de personalização. E aí você vai me perguntar, Felipe, mas afinal, o que eu vou ganhar com isso? A gente tem que levar em consideração que quando a gente está fazendo uma estratégia de anúncio, de segmentação, todo valor, por menor ele que seja, ele faz parte de um planejamento financeiro de marketing. Ou seja, se você direciona melhor, canaliza melhor onde os seus anúncios vão ser exibidos, você consegue potencializar o seu retorno e ter uma maior rentabilidade a respeito daquele investimento que está sendo realizado dentro dessas plataformas. Então, por isso, da importância de entender quem que é a sua persona de uma maneira específica para você ter um melhor aproveitamento dos seus recursos financeiros, dos seus investimentos de marketing. Pode falar o que for, pode ser até mesmo a Coca-Cola, até ela tem uma limitação de investimento e precisa realmente ter um aproveitamento adequado e máximo desses recursos que estão sendo disponibilizados para o setor de marketing ser trabalhado, ok? Pode passar por gentileza. E a outra questão, pessoal, que eu sempre abordo é a questão de como que a gente tem potencial de desenvolvimento de canais digitais aqui no Brasil. Hoje, nós somos o segundo país que mais passa tempo na internet, ou seja, é uma oportunidade imensa para geração de resultado. Então, assim, se a sua empresa hoje não está nos canais digitais, não está realizando algum tipo de estratégia dentro desses canais, você provavelmente está deixando dinheiro na mesa a partir do momento que tem clientes procurando pela sua empresa e os seus concorrentes nesse exato momento estão lá captando eles. Então, assim, abra realmente os seus olhos para esse tipo de estratégia, porque você realmente está deixando dinheiro na mesa a partir do momento que você não está investindo em marketing digital. E são pesquisas recentes. Realmente o Brasil é o segundo país que mais navega na internet, que mais fica ali consumindo conteúdo dentro de portais, dentro de redes sociais, respectivamente. Beleza? Pode passar por gentileza. E aí outra questão que eu sempre gosto de abordar quando a gente está falando a respeito de estratégias é a respeito da indústria 4.0, ou seja, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, ou seja, cada vez mais o nosso cotidiano está cercado por esses determinados canais. Então a gente tem smartwatch,
que tem conexão, que já tem capacidade de exibição de anúncio. A gente tem ferramentas de comunicação de voz, como o próprio Alexa, que também é uma oportunidade de conexão com os nossos clientes. A gente tem, por exemplo, a questão da internet das coisas, onde, por exemplo, dispositivos como geladeira, televisão, todos estão conectados. Ou seja, a situação está ficando cada vez mais agressiva. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade realmente de exibir informações a respeito do seu produto ou serviço para os seus consumidores. Então, se você ainda não se adaptou, acelere, porque você realmente está perdendo uma grande oportunidade e realmente o mercado está realmente se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. O próprio ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, ela está vindo aí com tudo para realmente poder ajudar na produção de conteúdo, para realmente poder acelerar na produção de informações, para realmente impulsionar o crescimento das empresas. Pode passar, por gentileza. E aí uma outra questão que eu sempre abordo é: não existe marketing sem audiência. Ou seja, a gente precisa levar em consideração, quando a gente está criando uma estratégia, que nós precisamos realmente canalizar as nossas ações para onde que realmente o nosso público esteja consumindo informação. É o que eu falei no início. Estratégias como jornal, revista, eles podem sim fazer parte de uma estratégia de marketing. Só que o questionamento que a gente tem que se fazer é: será que a minha audiência está funcionando? Será que está presente naquele determinado canal de aquisição? Se ela não tiver, não vai gerar resultado para sua empresa. Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Muitas das vezes, se você faz um investimento, por exemplo, num jornal ou numa revista de maneira inadequada, é a mesma coisa de você pegar um outdoor e colocar esse outdoor no meio do deserto. Ele não vai gerar resultado, por mais bonito que ele seja. A partir do momento que, se a gente não tem audiência, você não vai conseguir gerar resultado. Então, se atente-se a isso. Esteja onde a sua audiência se encontre. Se questione onde o meu consumidor está buscando informação. E aí, a partir desse ponto, nós entramos para questionar a respeito das estratégias de tráfego. Ou seja, onde e como a gente consegue levar tráfego, buscar pessoas para consumir um determinado conteúdo ou informação. Vou ressaltar aqui: você vai ter às vezes ali um anúncio de rede social, ou então um post que você vai fazer. Se aquele post, por mais bonito que ele seja, se ele não chegar nas pessoas corretas, ele não vai gerar resultado para sua empresa. Então, por isso que a gente precisa de gerar tráfego, gerar audiência. Só assim você consegue realmente gerar resultado a partir das campanhas que você está realizando. Eu vou pontuar aqui agora os principais tipos de tráfego que a gente tem, para a gente conseguir começar a encaixar as peças para conseguir realmente gerar esse discernimento, tá? Lembrando, pessoal, essa primeira aula aqui hoje, esse primeiro vídeo, o objetivo dele é para vocês conseguirem desenvolver o raciocínio lógico de como construir uma estratégia de marketing digital, porque é isso que vai conseguir fazer com que a gente consiga lá na frente começar a conectar os pontos para a gente conseguir realmente falar: olha, eu preciso dessa ferramenta aqui porque ela faz conexão com uma determinada outra estratégia que eu estou fazendo. Ao invés de simplesmente, igual eu falei no início da aula aqui, no início do vídeo, ao invés de simplesmente fazer um investimento aleatório, vou fazer um site. Se não tiver a sua devida sistematização e a sua devida organização, não vai gerar resultados eficientes para a sua empresa, tá? Então vamos entrar aqui nos principais tipos de tráfego. Primeiro ponto: tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? Ele se diz respeito a todo tipo de acesso ou de audiência onde você não precisa realizar o pagamento ou o patrocínio para algum tipo de canal de mídia. Ou seja, os anúncios de tráfego pago, por exemplo, você vai lá e faz o pagamento para o Facebook e faz o pagamento para o Google, respectivamente. Agora, o tráfego orgânico, ele é todo tipo de tráfego que você recebe mídia e acesso de maneira espontânea. Hoje, as duas principais formas que a gente tem de geração de tráfego orgânico é por meio do Google, através da produção de conteúdo para blog, onde você vai conseguir realmente produzir conteúdo e o Google vai falar assim: olha, esse site aqui, ele tem informações relevantes, ele tem informações que o meu usuário está buscando, e aí ele começa a te classificar. Ou então mesmo através das próprias redes sociais, que você consegue gerar compartilhamentos, ou então até mesmo a partir do momento que um conteúdo seu viraliza. Ou seja, é audiência, pessoas novas conhecendo o seu trabalho, mas você não teve que pagar para ter aquele determinado acesso, para ter aquela determinada audiência ali dentro da sua estratégia, tá? Em seguida, recapitulando aqui, nós temos a questão do tráfego pago, ou seja, você vai pagar
para um determinado canal de mídia para conseguir realmente ter acessos. E aí, igual eu falei, que é o famoso tráfego pago, né? Que a gente vai lá, paga para o Facebook, paga para a Meta de Ads, né? Paga para o Google, para com que ele exiba anúncios ou informações na qual desejamos compartilhar com os usuários, tá? Em seguida, nós temos a questão do tráfego de referência, ou seja, todo tipo de acesso que vai ser proveniente a algum tipo de referência relacionado ao seu site ou às suas redes sociais. Por exemplo, você pode ter um artigo de um blog ou uma matéria dentro de um determinado site, onde um conteúdo faz uma referência, tem um link para o seu site, ou seja, o usuário vai sair de um determinado canal de acesso e vai acabar indo para o seu site, ou seja, teve uma referência a respeito da sua empresa, a respeito do seu projeto, então por isso que a gente chama de tráfego de referência, tá? O tráfego direto, quando a pessoa vai lá e busca diretamente pela URL do seu site, então, por exemplo, foi lá e buscou www.r8strategy.com.br, ele foi lá, ninguém indicou para ele foi lá por conta própria e fez a busca a respeito dessa informação, tá? O tráfego social, que é todo o tráfego, todo o acesso que é gerado através de plataforma de redes sociais, né? Então, Instagram, TikTok, então, assim, todo esse canal, todo o acesso que é gerado por meio de redes sociais. E, por fim, o tráfego gerado através de plataformas de e-mail marketing, ou seja, você vai lá, cultiva uma base de e-mail marketing e começa a compartilhar conteúdo com eles respectivamente, e eles começam a acessar o seu conteúdo, acessar a sua informação. Deixando claro, pessoal, existem sim outras ferramentas de tráfego, existem outras fontes de acesso, mas essas aqui são as principais que a gente precisa entender para a gente começar a fundamentar a nossa estratégia para a gente conseguir realmente trazer usuários para dentro dos nossos canais. Pessoal, pode passar por gentileza? E aí, outro ponto que eu falo assim, outro paradigma, né, que eu sempre gosto de falar é: ah, Felipe, mas eu não invisto o meu Facebook não funciona. Ou então, por exemplo, eu não tenho o hábito de usar e-mail marketing. Tira isso da sua cabeça agora. Tira essa palavra mas e eu acho da sua cabeça. Por quê? Quando a gente fala em tomada de decisão, ela tem que ser realizada, a tomada de decisão ela tem que ser realizada conforme a sua audiência, não em relação a hábitos próprios. Porque a gente tem que levar em consideração que o que você tem de hábito para o seu dia a dia é diferente do que às vezes a sua persona, do que o seu público-alvo tem de hábito de consumir diferentes. Um exemplo muito legal disso, uma vez eu ouvi dentro de um podcast, um caso de questões de relacionamento, desenvolvimento de networking, né? Era um caso de um vendedor que ele estava tentando vender ele estava vendendo um veículo que era uma Pajero na situação. A Pajero é um veículo de mais de 200 mil reais. E o gerente desses vendedores, ele falava assim, cara, eu não entendo como é que meus vendedores não conseguem performar, eu já vendi umas duas lá na minha academia, só que no caso dele, ele frequentava uma academia chamada Bodytech, que é uma academia de ticket médio muito mais alto. E o vendedor dele frequentava uma academia mais simples. Ou seja, o que acontecia ali naquela determinada ocasião? O meio de relacionamento que ele estava era diferente do meio de relacionamento que o vendedor dele se encontrava. E, consequentemente, o networking que era executado ali era diferente. Então, provavelmente o público que estava ali na academia mais simples não teria condição de fazer a compra daquele veículo. Então o que acontece? Qual que é o grande gargalo? Ele estava levando uma situação pessoal dele, até mesmo para a gestão de vendas dele. Então assim, nunca leve situações pessoais suas para a tomada de decisão no desenvolvimento de estratégia. Sempre analise de forma específica. Olha, esse aqui é meu público-alvo. Esse tipo de conteúdo que ele consome, são esses canais de aquisição que ele tem de consumo de informação. Então, chega de achismo. Vai fazer uma tomada de decisão de investimento num determinado canal de aquisição de cliente, vai fazer uma análise de onde você quer investir em marketing, analise friamente qual canal que realmente a sua audiência se encontra, ao invés de fazer tomada de decisão baseada em achismo. Beleza? Pode passar por gentileza. E aí, pessoal, vamos entrar aqui. A gente teve essa quebra de paradigmas, levamos em consideração esses conceitos, e aí a gente vai começar a fazer alguns questionamentos. A grande questão é, por onde começar, tá? E aí o que é o ponto principal que eu sempre gosto de falar? Antes de iniciar qualquer estratégia, isso vale tanto para profissionais de marketing quanto para empreendedores, é você iniciar uma estratégia baseada nas suas necessidades de maneira exclusiva.
Nunca se baseie em necessidades de terceiros ou porque você viu determinada pessoa executando uma determinada estratégia, porque isso pode ser muito perigoso para o seu negócio. Por que eu falo isso? Porque cada empresa tem as suas particularidades e tem as suas necessidades financeiras. Tem empresa que pode estar passando por um momento de crise. Tem empresa que, por exemplo, pode estar num momento de alta. Então a gente tem que desenvolver estratégias que sejam condizentes com a realidade financeira e as prioridades de cada um, para assim com que a gente consiga realmente criar uma estratégia que seja relevante, tá? Então, assim, viu determinado concorrente fazendo uma estratégia, não vai de primeira para correr, para poder executar, não. Analisa de fato quais são as suas necessidades, quais são de fato as suas prioridades, para aí sim você fazer um investimento dentro de uma determinada plataforma, fazer um investimento dentro de um determinado canal de aquisição de clientes, tá? E aí vamos lá, mas aí vocês vão me questionar, Felipe, beleza, mas como que eu vou materializar, como que eu vou mapear todo esse tipo de situação para saber o que é melhor para o meu negócio, o que eu preciso investir e como eu devo investir? Pessoal, pode passar por gentileza. Então o que acontece? Esse mapa aqui, cortou aqui, vou explicar para vocês aqui. A gente tem uma relação no que se diz respeito à capacidade de geração de receita de um determinado canal em relação ao tempo de retorno que se faz necessário para aquela estratégia ali gerar resultado. Então, quando você for criar sua estratégia de marketing digital, você tem que pensar, imaginar o que eu vou executar nos próximos 12 meses da minha estratégia. O que eu preciso executar? E qual é a necessidade real do meu negócio? Qual que é a realidade financeira do meu empreendimento naquele determinado momento? Por quê? Eu sempre gosto de dividir em quadrantes. Estratégias de curto prazo, são estratégias que têm uma perspectiva de 3 a 6 meses para geração de resultado. Estratégias de médio prazo, são estratégias de 6 meses a 1 ano. E estratégias de longo prazo, que são estratégias que têm mais de 1 ano para conseguir gerar resultado. E qual que é o grande perigo que eu falei com vocês lá no início, de se basear em terceiros para conseguir fazer a geração de resultado? É você investir num determinado canal de aquisição sem ser conforme a necessidade do seu negócio. Então vamos dar um exemplo aqui de um erro que pode ser cometido. Você começa a ouvir que está tendo um monte de estratégia, o pessoal está tendo muito resultado no que se diz respeito a investimento de estratégia para produção de conteúdo para blog. Tá na moda, tá todo mundo fazendo produção de conteúdo para blog, e aí você vai lá e começa a fazer aquela determinada estratégia. Só que a sua empresa, aquele empreendimento então que você está gerindo, ele tem caixa, ele tem fluxo financeiro para apenas 3 meses. Só que uma estratégia de produção de conteúdo para blog, ela precisa de pelo menos 1 ano para gerar resultado. Então, qual que é o grande problema? Você vai fazer investimento nessa estratégia aqui, o seu negócio não vai ter caixa para poder comportar, guardar esses 12 meses, ele vai quebrar e aí você vai falar, olha, eu fiz investimento de marketing, só que o problema, ou então eu fiz produção de conteúdo para blog, não funciona. A grande questão aqui não é que a estratégia não funciona. Se não fosse por isso, a Coca-Cola, se estratégia de marketing não funcionasse, estratégia de marketing digital não funcionasse, a Coca-Cola não investiria milhões e milhões todos os anos. A grande questão aqui é que você investiu em uma estratégia inadequada e que não era coerente com a realidade do seu negócio naquele momento. Então é isso que você precisa ter, esse discernimento e criar esse raciocínio lógico de definir prioridades do que vai ser aqueles determinados investimentos. Então vamos entrar aqui em determinados pontos dos principais canais que a gente pode fazer investimentos, tá? Estratégias de curto prazo. O que são estratégias de curto prazo? Na verdade, ferramentas de curto prazo. São pontos que você pode investir que vão gerar resultado a curto prazo para o seu negócio. Então a gente tem aqui anúncios dentro de Google, dentro do próprio Facebook, dentro do próprio Instagram, tem outros dentro do próprio TikTok, você também consegue fazer esse tipo de anúncio. Então o que acontece? São estratégias que você vai priorizar a geração de demanda para o seu negócio. Ou seja, você vai anunciar e de forma quase que imediata, óbvio que você precisa ter uma consistência para aquela estratégia maturar, você não vai criar expectativa de geração de resultado na primeira, segunda semana, você vai conseguir realmente fazer investimentos para com que você consiga gerar demanda a curto prazo para o seu negócio, porque aqui você pagou, você vai aparecer ali dentro do Google, vai aparecer ali dentro daquelas redes sociais respectivamente, tá? Ou seja, estratégia de curto prazo.
Em seguida, nós vamos entrar para as estratégias de médio prazo, ou seja, são estratégias que envolvem a produção de conteúdo, relacionamento com o cliente. Então aqui a gente pode entrar com produção de conteúdo para rede social, produção de conteúdo para YouTube, ou seja, são tipos de geração de demanda onde você vai criar um relacionamento com o seu cliente. E um erro muito fatal que eu vejo em diversas estratégias é as pessoas produzindo conteúdo para rede social, produzindo conteúdo para YouTube, com a mente muito focada para poder vender um determinado produto. Só que deixando claro, ninguém entra numa rede social pensando assim, olha, eu vou entrar ali dentro do meu Instagram para poder para poder comprar um notebook. Pode ser até que isso aconteça, mas a pessoa entra ali prioritariamente para ver informações que realmente vão atrair ela, ou seja, ver informações de amigos, ver informações de familiares, ver um conteúdo interativo para poder se divertir. Então essa é a pauta principal desses canais de produção de conteúdo. Então se você está tentando vender de primeira, você não vai conseguir. Por quê? Porque a pessoa não está entrando ali para comprar, ela está ali entrando para se relacionar, para consumir conteúdo relevante que vai realmente despertar o interesse dela e o tempo dela. E outra questão é, as próprias redes sociais, a partir do momento, o algoritmo das próprias plataformas, percebem que quando você só está tentando vender e o seu conteúdo não é atrativo para o usuário, o seu conteúdo não vai ter entrega, você não vai conseguir realmente aumentar o alcance dos seus canais digitais. Então, quando você for investir em rede social, tenha em mente, na verdade, investir na produção de conteúdo de maneira geral, tenha em mente que aquela produção de conteúdo, ela tem que ser feita pensando de uma forma a trazer conteúdo de valor para a pessoa, agregar valor. O que você pode trazer de relevante para uma determinada audiência que você vá conseguir gerar, chamar a atenção dela, porque aí sim as suas redes sociais vão crescer durante o período e você realmente vai conseguir gerar uma audiência de pessoas se relacionando ali. E aí, num segundo momento, você pode utilizar dessa estratégia de produção de conteúdo, dessa audiência, para fazer a comercialização de um produto ou serviço. Mas nunca chegue querendo vender, empurrar um produto goela abaixo do consumidor de primeira, porque isso não vai funcionar, tá? E por fim, pessoal, lembra que a gente falou sobre a questão, vou repetindo aqui, a respeito do tráfego orgânico, produção de conteúdo para blog, ou seja, produzir conteúdo para sites para você conseguir realmente aumentar o seu posicionamento dentro dos mecanismos de busca. Eu falei muito do Google aqui no início, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem outros mecanismos de busca também, como o próprio Bling, que as pessoas também vão lá e buscam informação. Então essa produção de conteúdo, o foco dela é você aumentar a audiência do seu site, de pessoas que estejam buscando tirar dúvidas a respeito de determinados temas, produtos ou serviços, e aí a partir do seu momento que você escreve, traz informação relevante a respeito daqueles temas, você vai conseguir realmente aumentar ao longo do tempo o acesso, o volume de pessoas consumindo informação dentro do seu site. Mas lembrando que é uma estratégia de longo prazo. Então, são nesses quadrantes que a gente vai dividir as nossas estratégias de curto, médio e a longo prazo. E aí vou fazer um questionamento aqui, na verdade vocês vão fazer um questionamento. Felipe, para que eu vou investir numa estratégia de longo prazo, sendo que eu tenho estratégias de curto prazo aqui que já me geram resultado de maneira extremamente eficiente, tá? Nós precisamos levar em consideração que estratégias de marketing, elas não conseguem aumentar o lucro de uma empresa, propriamente dito, apenas a partir do momento que você gera mais leads, gera mais clientes. Você consegue também aumentar o lucro de uma empresa com estratégias de marketing a partir do momento que você aumenta a autoridade daquela empresa. Então vamos fazer uma analogia aqui. Eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho esse cosmético aqui, ele custa R$5 e eu não sei te falar a procedência desse produto. Agora eu tenho esse outro produto aqui, que ele custa R$7, que tem uma padronização de produção, que foi testado pela agência de vigilância sanitária, realmente foi testado por diversos profissionais, ou seja, você nutriu o usuário a respeito da qualidade desse outro produto. Então lembrando, esse aqui custa 5 e esse aqui custa 7 e eu te passei todas as informações a respeito da qualidade e procedência desse produto. Ou seja, você concorda comigo que esse produto aqui, por mais que ele seja mais caro, o usuário vai optar comprando por ele, porque ele não vai colocar a vida dele em risco utilizando um cosmético, utilizando um produto que saiba a procedência dele. Ou seja,
o marketing, ele realmente vai permitir com que as nossas estratégias também sejam para nutrir o usuário a respeito de informação, a respeito de um produto ou serviço ou empresa e, consequentemente, aumentar a autoridade daquele usuário e aumentar o relacionamento. E quando a gente fala em questão da... Vocês lembram que eu falei aqui a respeito da questão do tempo de maturação das estratégias? As estratégias, geralmente, quando mais de longo prazo elas geralmente têm uma capacidade de relacionamento maior com o cliente. Por quê? É um tipo de estratégia que você não está tentando vender, você está criando um relacionamento com o usuário. Você vai lá, olha, esse aqui é o produto X, ele tem determinadas características, ou então, por exemplo, você vai ensinando o usuário a importância daquele produto. Então, um exemplo básico aqui, ao invés de você tentar simplesmente vender um cosmético, vender um produto goela abaixo para o seu cliente, mostre e faça ele enxergar as necessidades e benefícios que determinada situação pode trazer para aquele cliente. Então, exemplo, olha, se você não... Vamos imaginar no caso de uma clínica de emagrecimento, você tem que falar com ele, olha, esse aqui são os benefícios que você pode adotar para poder emagrecer de maneira saudável. É isso aqui que você pode ganhar de performance no seu trabalho se você adotar hábitos de vida saudáveis. Ou seja, você vai trazendo um contexto para conseguir demonstrar para ele o que aquela determinada situação pode trazer de benefício. E depois que você criou todo esse contexto, você chega para ele e vai poder vender o determinado produto ou serviço. Olha, essa aqui é a clínica X, especializada em emagrecimento. Só que antes, igual eu falei, você gerou o valor para o cliente e demonstrou para ele a necessidade de consumo daquele determinado produto ou serviço. Isso aqui é um exemplo básico, tá, pessoal? Mas lembrando que eu vou trazer uma série de outras estratégias e formas que isso pode ser realizado para realmente engrandecer o seu produto, o seu serviço e enriquecer a sua estratégia de marketing, tá? Então, assim, vamos recapitular aqui. Vai fazer uma estratégia de marketing, sempre pensa estratégias de curto, médio e longo prazo. E levando em consideração principalmente qual que é a prioridade do seu negócio. Se você está com um fluxo financeiro baixo, você não vai partir para investir com uma estratégia de longo prazo. Você tem que analisar realmente um canal de aquisição que seja coerente com a realidade financeira do seu negócio e a perspectiva. E também, igual eu falei, o marketing ele não vai gerar aumento de faturamento simplesmente com base em aumento do fluxo de clientes. Ele aumenta faturamento também a partir do momento que você aumenta o reconhecimento da sua marca. Então, às vezes você vai ter, por exemplo, a situação de uma empresa que ela fala, olha, a gente chegou no nosso limite, a gente não quer aumentar o nosso número de clientes, a gente quer cobrar mais caro pelo mesmo serviço que a gente faz. Então, como que você vai fazer isso? Geração de autoridade. E geração de autoridade é desenvolvida por meio de relacionamento, por meio realmente de interações com os usuários. Perfeito, pessoal? Pode passar por gentileza. E aí o que acontece, pessoal? Eu sempre falo que não existe desculpa para investir em marketing digital. Por mais básico, eu falo assim, Felipe, eu não tenho dinheiro para investir em estratégia de marketing, eu não tenho estratégia de fazer marketing da minha empresa. Hoje, na atualidade, isso não tem como você afirmar isso, porque a gente tem hoje ferramentas de criação de site que são gratuitas. Você consegue criar o perfil das redes sociais totalmente gratuito, sem custo nenhum. Você consegue criar uma ficha para o seu negócio ali dentro do... cadastrar sua empresa no Google, que é uma ferramenta chamada Google Meu Negócio. Você consegue, por exemplo, fazer uma assinatura básica de e-mail. Eu sempre adoro falar sobre essa questão da assinatura básica de e-mail. Um dos principais erros que eu sempre vejo é, acredite ou não, tem muita empresa perdendo venda porque simplesmente ela tem um domínio @gmail, ou então ela não tem uma assinatura de e-mail. E aí o que acontece? Quando ela vai enviar um orçamento, o cliente acha que aquilo ali é golpe, ou seja, não acha que aquela empresa é verdadeira. E um domínio, ele custa R$40 por ano para você poder fazer um registro de um domínio, mais R$15 você vai pagar aí de hospedagem. Ou seja, são ferramentas que têm um custo muito baixo e não tem desculpa para você não poder iniciar e colocar o seu negócio dentro dos canais digitais. Então, assim, quando alguém fala assim, eu tô sem dinheiro, não consigo investir, pode ter certeza que aquela pessoa ali está inventando algum tipo de desculpa para não realizar aquele investimento. E, infelizmente, ela vai acabar sendo prejudicada futuramente. Pode passar por gentileza. E aí, vamos lá, pessoal. A gente contextualizou aqui a respeito o que a gente tem que priorizar, entendemos um pouco desses paradigmas e como que nós vamos realmente ter essa visão, né, de estratégia de curto, médio a longo prazo.
Aqui agora eu vou trazer para vocês algumas das principais métricas que a gente tem a respeito de marketing digital. Lembrando, tá, que todos esses conceitos aqui, se vocês entrarem lá no site da R8 Insights, da R8 Strategy, na verdade, é r8strategy.com.br, vou deixar aqui na descrição para vocês, vocês vão conseguir ter todo o complemento dessas informações, tá? Então, para que servem essas métricas aqui? Elas têm como base a gente conseguir mensurar como que está sendo a geração de resultado das nossas estratégias e do que a gente está realizando com os nossos investimentos, tá? Então vamos imaginar que eu vou citar as principais. Retorno sobre o investimento, que é o ROI, que diz respeito a quanto que você vai ter de retorno a partir de uma determinada estratégia ou investimento está sendo realizado. Ticket médio que é comercializado um produto ou serviço, ou seja, qual que é a média que você cobra de preço por um produto ou serviço a ser executado. Valor de tempo de vida do cliente, tá? Lifetime Value ou LTV. Eu gosto muito de falar disso aqui, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vira e fala assim, faz um investimento, por exemplo, uma estratégia de Google, tá? O Google, o cliente vai lá buscar a respeito da sua empresa, vai exibir um anúncio, ele vai entrar, vai clicar no anúncio, vai entrar no seu site e, respectivamente, ele vai entrar em contato com a sua empresa a respeito de um produto ou serviço. E aí vamos imaginar o seguinte, você foi lá e fez o investimento de uma campanha durante um determinado período, e aí o usuário foi lá, fez uma compra daquele produto ou serviço com você. O que o LTV diz respeito? Ele se diz respeito ao tempo que aquele cliente vai considerar gerar lucro para sua empresa. Ou seja, você tem que levar em consideração que, beleza, olha, ele comprou R$1.000 no primeiro mês e veio através do Google. Ele foi lá, gerou R$2.000 no segundo mês. No terceiro, ele foi lá, comprou R$3.000. Ou seja, esse cliente, ele foi um cliente que você fez aquisição através de uma estratégia de marketing que foi realizada ali no primeiro mês, só que ele continua gerando lucro e receita para sua empresa durante uma respectiva perspectiva de tempo. Ou seja, o LTV diz respeito a quanto tempo que um cliente tem capacidade de gerar lucro para sua empresa. E é importante você analisar isso, porque às vezes você faz eu já vi pessoas fazendo isso, fazendo uma análise de investimento da seguinte forma. Fiz investimento de R$1.000 no Google e só consegui ter R$1.000 de retorno, que foi o que aquele cliente pagou ali naquele determinado período, né? Nem é retorno, na verdade, foi de geração de receita. Só que ele ignora o período restante que aquele cliente continua fazendo compra com o seu empreendimento. Então, muito cuidado na hora de fazer essa análise. Mais para frente a gente vai entrar mais a fundo nessas questões, tá? Em seguida, taxa de cliques, ou seja, quantidade de cliques que você está tendo em relação a um determinado anúncio, né? Ou seja, seu anúncio foi exibido 10 vezes, qual é o percentual de cliques em relação à exibição que ele teve, o custo por clique, que é a quantidade, quanto que você paga por clique ali dentro dos seus anúncios, a taxa de conversão, ou seja, a cada 10 usuários que entram em contato com a sua empresa, quantos finalizam uma compra respectivamente. Visitas no site, quantidade de acessos, né? Visitas únicas, tem que diferenciar visitas no site e visitas únicas, porque o mesmo usuário pode entrar mais de uma vez dentro do seu site. O tempo gasto no site, eu gosto muito de falar dessa métrica também, porque a gente tem que levar em consideração. Se a pessoa entra no seu site e sai muito rapidamente, o que quer dizer? Quer dizer que o seu site tem alguma coisa errada, não está levando informação relevante para com que o usuário está buscando. Taxa de abertura de e-mail, você enviou uma campanha de e-mail marketing, percentual de clientes que abriram aquele e-mail em relação à quantidade de envios e, por fim, a taxa de cliques, né, que aquele e-mail teve respectivamente, ou seja, das pessoas que abriram seu e-mail marketing, quantos clicaram ali respectivamente, tá? Então, são as principais métricas que a gente tem no que se diz respeito a desenvolvimento de estratégia de marketing digital. Só beber uma água aqui, pessoal, estou falando muito. Pessoal, pode passar por gentileza. Então, vocês vão me perguntar, Felipe, ok, eu estou com todas essas métricas, mas como que eu vou utilizar elas dentro das minhas estratégias, tá? Quando a gente falou que a gente vai realmente, toda estratégia você tem que levar em consideração, ok, o que você quer quando você está realizando uma estratégia de marketing digital? O que você espera de retorno? E aqui agora nós temos os objetivos de negócio que a gente pode ter a nossa geração de resultado. Então, a gente tem objetivos de branding, geração de receita, ou seja, geração de realmente aumentar o fluxo financeiro da empresa e, por fim, a lealdade, tá? Então, esses aqui são os principais objetivos que a gente tem. Ou seja, branding vai se diz respeito, foi o que eu falei lá atrás,
a respeito do reconhecimento da sua marca. A partir do momento que você aumenta o reconhecimento da sua marca, você consegue cobrar mais caro por um determinado produto ou serviço que está sendo comercializado. Ou por quê? Você gera valor para o cliente. Então, brand serve para esse objetivo. Geração de receita, gerar leads, aumentar o fluxo de clientes que estão comprando pelo seu produto ou serviço. E por fim, lealdade, o que se diz respeito a aquele cliente, como que a gente faz para ele continuar comprando com a sua empresa ao invés de comprar com o seu concorrente. Então, são esses 3 objetivos que a gente tem. Existem outros, mas são os 3 principais que você, se você direcionar e canalizar os seus esforços, a sua estratégia vai estar muito bem direcionada, tá? E aí, o que eu ressaltei aqui, os principais pontos: brand, posicionar a marca no mercado, ser a autoridade do seu nicho e sentimento em relação à marca. Geração de receita, geração de leads, nutrição de leads e volume de vendas. E lealdade, obviamente, diz respeito a fazer o cliente continuar comprando com a sua empresa. E aí aquelas métricas que eu pontuei para vocês lá no início, cada uma delas tem uma correlação em relação ao objetivo que você quer para a sua estratégia. Então, exemplo, se você quer aumentar o reconhecimento da sua marca, você precisa aumentar, só um exemplo, tá, pessoal? O número de visitas no seu site. Por quê? Você vai fazer com que sua marca seja mais conhecida. Você vai conseguir fazer com que ela ganhe mais autoridade. Ou então, se você quer, por exemplo, aumentar a geração de receita, você precisa aumentar o número de leads captados. Ou seja, nós temos uma série de métricas conforme determinados objetivos. Foi o que eu falei lá no início. O interessante do marketing digital é isso, você consegue realmente criar estratégias, criar realmente pontos que sejam condizentes conforme a sua realidade e que você consiga mensurar cada uma dessas estratégias. Perfeito? Pode passar por gentileza. E aí o que acontece, pessoal? Vamos entrar numa questão aqui, no que diz respeito. Você vai me perguntar, Felipe, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que executar essas ações para minha estratégia de marketing estar sendo atualizada? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei nesse slide aqui alguns pontos principais. Então, vamos lá. Itens atemporais. O que são itens atemporais? São itens que a gente não consegue ter uma determinada precisão em relação ao tempo de vida que aquele determinado ponto pode durar. O exemplo disso é a marca da sua empresa, ou seja, a logo da sua empresa. Pode ser que a sua logo ela vai durar 20 anos, mas pode ser que a logo da sua empresa se faça necessário mudar daqui a um ano novamente, decorrente a uma mudança de cultura ou uma mudança de valores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de dar o exemplo da marca do Mercado Livre. Não sei se vocês vão se recordar. Durante a pandemia, estava tendo-se realmente a recomendação das pessoas não se apertarem a mão decorrente ao risco de transmissão. O que o Mercado Livre foi lá e fez? Pegou a marca dele e criou uma versão alternativa com as mãos separadas, ou seja, isso foi uma adequação de marca de acordo com a necessidade do negócio naquele período, decorrente à situação que estava se vivenciando. Então, como eu falei, pode ser que sua marca vai durar 10, 20 anos, mas pode ser que ano que vem, decorrente de uma determinada situação, e se ela não for, tiver uma comunicação efetiva com o usuário, você vai ter que trocar ela nesse determinado período, tá? Anualmente, no que se diz respeito ao plano de marketing, plano financeiro de marketing e plano de marketing digital. Ou seja, são itens que ao início de todo ano você tem que chegar na sua empresa e sentar e falar assim, olha, no que eu vou investir? O que eu vou priorizar de acordo com a realidade financeira do meu negócio? Óbvio, com a ajuda de um profissional, ele vai te orientar a como que você pode realmente definir essas prioridades, definir quanto que você vai investir em determinados canais, de acordo com a disponibilidade financeira que você tem, e aí você consegue realmente criar esse plano financeiro, porque eu sempre falo, não vai investir em estratégia de marketing, sendo que você não tem condição de ter constância. Você precisa ter, eu falo que assim, estratégia de marketing você faz só um mês, é igual fogo de palha. Vai gerar aquele fogaréu ali no início, só que se você não tiver constância e realmente criar um planejamento que seja condizente com a realidade da sua empresa, você não vai ter condição de manter aquilo a longo prazo. E nada que realmente é realizado de maneira consistente consegue realmente gerar frutos duradouros para a sua empresa, tá? E por fim, mensalmente e recorrentemente, a gente vai analisar o nosso conceito criativo, o plano de campanha de marketing digital e o plano de mídia online. Ou seja, essas atualizações que você vai fazer mês a mês. Então,
Senta todo mês, avalia. O que eu vou produzir de conteúdo para as minhas redes sociais? O que eu vou produzir de conteúdo para os meus canais de YouTube? Ou seja, tudo que se diz respeito a peças criativas, informações na qual você deseja levar para o seu usuário para poder, ressaltando, comercializar o seu produto, mas principalmente agregar valor para com que ele continue se relacionando com a sua marca, tá? Então, são esses pontos, tá, pessoal? Pode passar por gentileza. E aí, outra questão que eu sempre gosto de abordar, e eu acho que é fundamental que a gente precisa entrar aqui, a gente entrou em pontos principais da estratégia, vou entrar agora em alguns paradigmas, alguns pontos que a gente precisa se atentar, que se a gente não se adequar a eles, o seu cliente, você não vai conseguir criar uma estratégia de marketing consistente, uma estratégia realmente que vai gerar resultados em médio a longo prazo. Um dos pontos principais que eu sempre gosto de falar é no que se diz respeito à experiência do cliente. Ou seja, como que o seu cliente consome o seu produto ou serviço? Como é que é o relacionamento que ele tem com a sua empresa? Porque de nada adianta o cliente foi lá, clicou no seu anúncio, o Google gerou o resultado, solicitou o atendimento, o time de vendas foi lá e concluiu a venda, se ele teve uma experiência de compra ou então ele não teve um consumo agradável do seu produto ou serviço. Então o que vai acontecer se o cliente não tiver uma experiência agradável? Ele vai comprar aquela primeira vez e não vai voltar. Ou seja, você vai jogar dinheiro no lixo. Por quê? Aquele cliente era um cliente que poderia, como eu falei, aquela métrica que a gente falou no início, o LTV, né? A capacidade que um cliente tem de gerar receita a médio e a longo prazo. Então, se você não tem uma boa experiência de compra, o seu cliente não tem uma boa experiência de compra, ele vai comprar uma vez e não vai voltar mais. E você vai jogar dinheiro no lixo. Por quê? Era um cliente que poderia gerar mais receita para você e você vai ter que investir de novo em uma estratégia, ter que colocar mais receita ali nas suas campanhas para poder recuperar aquele cliente perdido novamente. Então, muito atento a isso, pessoal. Criação de experiências agradáveis, criar momentos memoráveis para os seus clientes. A gente vai ter aulas falando desses pontos, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. A própria Starbucks, ela vai lá, coloca na caneca do cliente, né, no copo do cliente, o nome dele. Por que ele faz isso? Para ter essa sensação de pertencimento, para ter essa questão de, olha, eles se importam comigo. E a partir do momento que o cliente é cativado com isso, muito dificilmente ele vai querer ir para um concorrente, ele vai querer continuar com você, porque ele tem uma experiência agradável. É como se ele ficasse em dívida com o seu negócio, decorrente aquele pequeno gesto que você teve com ele ali, de ter o cuidado de colocar o nome dele, ou então às vezes de mandar uma lembrança para ele de aniversário, realmente de criar realmente relacionamentos, beleza? Então, experiência do cliente é a palavra de ordem no que diz respeito a ter consistência e aumentar os nossos retornos. Pode passar por gentileza. E outro ponto que eu sempre gosto de falar é a respeito de criatividade, tá? Ou seja, como que você leva os seus produtos e serviços para dentro do mercado. Eu sempre gosto de falar assim, olha, a pessoa fala assim, olha, exemplo, eu sou uma lavanderia, tá? Mas aí você vai ter que se questionar, como que eu posso criar ideias e produtos para diferenciar o meu atendimento do atendimento do meu concorrente, para conseguir gerar realmente até mesmo uma certa exclusividade em relação à existência do meu produto. Porque, como eu falei, preço por preço, o usuário vai pelo mais barato. A gente tem que pensar em formas, utilizar da nossa criatividade, de criar formas realmente de diferenciar o nosso produto ou serviço. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que criatividade é a arte de conectar ideias. Ou seja, você tem que ligar os pontos para poder realmente criar soluções que vão realmente satisfazer o seu cliente, satisfazer as necessidades dele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante a pandemia, eu tive um cliente que ele trabalhava, era uma clínica de depilação a laser, e aí o que eles fizeram? Falaram assim, olha, a gente está de portas fechadas. Como que a gente pode continuar mantendo o nosso fluxo financeiro e consegue ainda manter esse relacionamento com o nosso cliente? O que eles pegaram e fizeram? Criaram um site. Nesse site, o usuário conseguia comprar pacotes de depilação conforme determinadas regiões, como forma de crédito para ele poder utilizar futuramente. Ou seja, a gente conseguiu trazer um benefício para o cliente, para ele conseguir um preço melhor,
conseguiu beneficiar a empresa, porque a gente conseguiu manter o fluxo de caixa ali para poder continuar com as atividades, e ainda, igual eu falei, conseguiu realmente manter o relacionamento com o cliente, porque ele continuou comprando, continuou vendo que a gente está trazendo novidades, ou seja, obviamente a criatividade, é o poder realmente de criar conceitos que vão fazer com que a gente consiga trazer soluções e trazer realmente produtos para atender às necessidades dos nossos clientes, independente do momento com que eles se encontram. No caso aqui em especial que eu citei para vocês, no meio de uma pandemia, uma clínica de depilação vendendo pacote de depilação através da internet, através de uma loja virtual. Então, só um exemplo aqui para vocês entenderem o que a criatividade, que é colocar ela para funcionar, pode gerar de resultado para a sua empresa. Pode passar, por gentileza. E outro ponto, né, voltando aqui, conectando diretamente com a questão da experiência do cliente, é o sucesso do cliente, tá, pessoal? Eu sempre utilizei isso muito como estratégia de desenvolvimento de relacionamento. O que é o sucesso do cliente? Algumas pessoas vão pensar o seguinte: o sucesso do cliente é você garantir com que o cliente foi lá, teve uma boa experiência de compra, finalizou, comprou o produto, pronto, acabou, tá? É um exemplo, só que o sucesso do cliente não se diz respeito a isso. Ele se diz respeito a como que o seu cliente vai ser bem sucedido através da utilização do seu produto ou conexão de pontos que possam influenciar a estratégia dele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha clientes, tem clientes, por exemplo, que às vezes dentro da empresa, o que acontecia? Eles iam lá, contratavam gestão de rede social conosco. E aí qual que é o grande ponto? Aquele cliente estava gerando resultado, a rede social estava levando o cliente para ele, só que quando chegava lá dentro da empresa dele, o processo de vendas dele era totalmente inadequado. É responsabilidade minha cuidar do processo de vendas dele? Não, não é. Só que eu virava para ele e falava assim: olha, doutor, seria interessante você procurar uma consultoria de vendas aqui para dentro do seu negócio para poder te orientar. Por quê? Porque mais que a gente está levando leads aqui para você, você não vai ter resultado, porque o seu time de vendas não está trabalhando de maneira efetiva. E ressaltando, a questão das vendas diretamente era um problema nosso? Não era, mas é uma preocupação que eu tinha em relação à utilização do meu produto. E você não precisa fazer isso de pegar e cuidar de todo o processo para o cliente. O simples fato de você dar uma dica para ele de como que ele pode aumentar o resultado dele utilizando o seu produto, isso já se diz respeito ao sucesso do cliente. Porque, igual eu falei, se aquele cliente ali, se eu não tivesse essa preocupação de indicar para ele, falar, olha, investe numa consultoria de vendas, o que ia acontecer? Ele não ia ter resultado, porque o time de vendas dele não estava sendo eficiente, e ele iria cancelar o contrato comigo. Então isso tem diversas situações que acontecem em diversos segmentos que as pessoas realmente precisam levar em consideração ao sucesso do cliente. Ou seja, como que eu posso garantir que o meu cliente potencialize os seus resultados através da utilização do meu produto? Ou até mesmo, o que pode estar falhando e atrapalhando com que o meu cliente tenha resultados com a utilização do meu produto ou serviço. Então, fica esse questionamento. Pessoal, pode passar por gentileza. E por fim aqui, a questão de vendas. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar. Marketing é bola na área, vendas é bola no gol. Por quê, pessoal? Se você pode estar fazendo a melhor estratégia de marketing do mundo, você pode estar levando uma série de solicitações de orçamento para o seu cliente. Se você não tiver um time de vendas que realmente tem eficiência, consiga realmente converter esses leads, todo o seu investimento vai ser perdido. Então, invista em capacitação do seu time de vendas para que ele consiga realmente ter um melhor aproveitamento dos investimentos que você está realizando dentro das estratégias de marketing, tá? Pode passar por gentileza. E por fim, outro ponto que eu gosto de abordar é: não coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Obviamente, igual eu falei desde o início, a gente vai analisar prioridades, vai definir o que é melhor para a sua empresa, mas você precisa levar em consideração que uma estratégia ou então um determinado canal de investimento que você está realizando pode sair do ar do dia para a noite. Exemplo, tem pessoas que só fazem anúncio, só fazem produção de conteúdo para o Instagram. E se o Instagram acabar? Nada impede, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. E aí, a partir do momento que você tem uma dependência exclusiva daquele canal de aquisição, você fica totalmente dependente dele. Ou seja, de tempos em tempos, a partir do momento da evolução da sua estratégia, vá buscando realmente criar uma diversificação, vá investir em novos canais para você realmente não ficar dependente de uma única plataforma. Porque se você faz isso, você pode estar colocando o seu negócio, a sua empresa, o seu projeto
numa situação extremamente perigosa, ok? Pode passar, por favor. E por fim, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer vocês por estar assistindo esse conteúdo até o final. A ideia aqui hoje realmente foi materializar os pontos principais de um fundamento de uma estratégia de marketing. E nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu realmente vou trazer muito conteúdo relacionado à tecnologia, inovação, para você conseguir realmente desempenhar, trazer o máximo de performance para a sua empresa. E igual eu falei desde o início, a R8 está aqui realmente para ajudar cada uma das pessoas a despertar o seu potencial, porque eu sempre falo para todo mundo, não importa quem que você seja, por mais difícil a situação que você esteja passando na sua vida, se você correr atrás, buscar todos os dias, o mínimo que seja, correr um pouquinho atrás ali, você vai conseguir evoluir e vai conseguir realmente buscar a mudança para a sua vida. E eu acredito que empreender, eu acredito que o marketing realmente, ele tem, fora a questão do propósito em si, de geração de resultados financeiros, ele tem essa capacidade de gerar resultado, de gerar mudança de vida para as pessoas. E é o que eu falei desde o início. Deus criou cada um de nós com uma capacidade fundamental. A gente tem um pedacinho dele. Então cada um de nós tem essa capacidade de criar produtos, soluções, inovar, de realmente transformar o mundo. Acredite nisso. Por mais, eu sempre falo, às vezes por mais pequena que seja essa mudança que você vai conseguir uma evolução, isso no longo prazo tem uma capacidade enorme de transformar a sua vida. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e espero vocês até a próxima. Grande abraço!